Eu não sei nem por onde começar. Toda vez que penso no que eu vivi, me dá uma mistura de vergonha e arrependimento que me corrói por dentro. Mas eu preciso colocar isso pra fora. Preciso contar. Talvez para me libertar um pouco da culpa que ainda carrego, mesmo depois de tanto tempo. Meu nome? Prefiro não dizer. Mas o que posso contar é que moro numa cidade pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo e qualquer sussurro vira assunto na padaria no dia seguinte. Eu tinha terminado há pouco tempo com o Diogo, meu ex. Um namoro que durou quase 3 anos e que terminou da pior forma possível. Com traição. Só que, ironicamente, o pior ainda estava por vir. Depois que o Diogo e eu terminamos, fiquei meio perdida. Aquela sensação de vazio, de não saber quem você é sem aquela pessoa ao lado, sabe? Foi nesse meio tempo que eu comecei a trocar olhares diferentes com o irmão dele, o Eduardo. O Eduardo sempre foi o irmão mais quieto, mais reservado. Diferente do Diogo, que era todo expansivo, popular. O Eduardo ficava na dele, mas bastava um sorriso ou um olhar mais demorado para deixar claro que tinha alguma coisa não dita entre a gente. E o detalhe mais sórdido: éramos vizinhos, portão com portão, quintal com quintal. No começo, era só uma tensão silenciosa. Uma troca de olhares rápida quando eu chegava em casa, um cumprimento mais demorado na calçada. Só que as coisas começaram a evoluir. Um dia, voltando de um barzinho com umas amigas, vi o Eduardo encostado na mureta que separava nossos quintais. Luz do poste meio fraca, um friozinho no ar. Ele só disse: "Tá bonita hoje." Eu ri, meio sem jeito. Dei um obrigada sussurrado e entrei pra casa. Mas naquela noite eu não dormi. O pior é que parecia que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Cada palavra dele, cada olhar, era como se plantasse uma sementinha na minha cabeça. E eu, besta, regando essa semente todo santo dia. Começou com mensagens, depois com conversas rápidas na rua. Até que uma noite, acho que umas 0h30, ouvi um assovio baixinho vindo do quintal. Era ele. Abri a porta de trás, só com a luz da cozinha acesa, e vi o Eduardo parado ali, na divisória, como se estivesse me esperando. Sem dizer nada, ele fez um sinal com a cabeça. E eu, como uma idiota, fui. O quintal da minha casa é pequeno. Um pedaço de grama rala, umas plantas no canto e um muro baixo separando do quintal dele. Naquela noite, o muro parecia inexistente. Quando cheguei perto, ele falou baixinho: "Senti sua falta." Antes que eu pudesse responder, ele me puxou pela cintura e me beijou. Não foi um beijo urgente ou desesperado. Foi lento, quase calculado. E eu me entreguei, ali mesmo no quintal, encostados na parede. A gente esqueceu do mundo. Parecia cena de filme. Mas era só a vida me arrastando pro buraco sem eu perceber. Depois daquela noite, virou hábito. Sempre depois da meia-noite, quando tudo estava quieto e as luzes da rua quase apagadas, a gente se encontrava no quintal. Era como se o mundo todo dormisse e só nós dois estivéssemos acordados. E eu sabia que era errado. Deus sabe o quanto eu sabia. Não era só porque ele era irmão do meu ex, mas porque parecia que a cada beijo escondido, a cada toque, eu enterrava um pedaço de quem eu era. Eu me convencia de que era só uma fase, que logo ia passar. Mas na real, eu gostava da adrenalina, do proibido, do segredo, do risco. O problema é que segredo nenhum dura pra sempre. A gente foi levando essa loucura por meses. Toda noite a mesma coisa. Eu esperando um assovio baixinho ou uma pedrinha jogada na minha janela da cozinha. Bastava isso pra eu correr pro quintal como uma adolescente boba. No começo, a gente se encontrava rápido, trocava uns beijos, uns abraços apertados e pronto. Mas o tempo foi deixando a gente mais confortável. Arriscados. Começamos a nos demorar mais. Às vezes, a gente ficava sentado no chão de cimento frio, encostados no muro, conversando baixinho, rindo de qualquer bobagem. Eu sabia que era errado. Meu coração sabia. Mas minha cabeça ignorava todos os alertas. O Eduardo dizia que gostava de mim de verdade, que sempre achou que eu merecia coisa melhor do que o Diogo. "Eu nunca entendi o que você via nele." Ele sussurrava enquanto passava a mão de leve no meu cabelo.
E eu, besta, acreditava. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando a mãe deles começou a desconfiar. Era uma mulher esperta, dessas que sentem o cheiro da bagunça no ar. Certa noite, quando eu voltava para dentro de casa depois de mais um encontro no quintal, ouvi o portão da frente bater e vi uma luz de lanterna varrendo o quintal deles. Era ela, investigando. Meu coração disparou. Entrei correndo, trancando a porta atrás de mim, respirando fundo para não desmaiar. Mas a pior parte? Eu não conseguia parar. Era como uma droga. Um dia fui surpreendida por uma mensagem do Diogo. Um simples: a gente precisa conversar. Fiquei gelada. Será que ele sabia? A gente se encontrou num barzinho discreto, fora do bairro. Quando vi o Diogo, meu estômago revirou. Ele estava diferente, cansado, os olhos fundos, como se não dormisse direito fazia dias. Ele foi direto. Você tá ficando com alguém, né? Eu congelei. É o que estão falando. Que tu anda se encontrando com alguém de madrugada. Eu neguei. Claro que neguei. Disse que era fofoca, que era invenção. Ele ficou me olhando por uns segundos que pareceram horas e soltou: espero que não seja quem eu tô pensando. Terminamos a conversa ali, fria, dolorida. Eu voltei para casa tremendo. Naquela noite não teve assovio, não teve quintal. Fiquei trancada no meu quarto, olhando o teto, me perguntando em que buraco eu tinha me metido. Só que, como todo vício, a abstinência só me deixou com mais vontade. 2 dias depois, lá estava eu no quintal de novo. O Eduardo me abraçou forte e falou no meu ouvido: eu não vou deixar ele descobrir. Só que descobriu, de um jeito que até hoje me dá calafrio de lembrar. Foi num domingo à tarde. Eu estava lavando roupa no quintal, distraída, quando ouvi um barulho forte do outro lado. Um grito, depois outro. A mãe deles chamando, portas batendo. Fui até o muro e olhei por cima. Vi o Diogo e o Eduardo quase se pegando na porrada. Gritavam, xingavam, empurravam um ao outro. Como é que tu foi capaz, seu filho da... O Diogo berrava. Eu gosto dela, sempre gostei, o Eduardo respondia, mais tentando se defender do que atacando. Minhas pernas quase falharam. Me afastei devagar, o coração martelando no peito, um gosto amargo na boca. Naquela tarde, a mãe deles passou pela rua, olhou bem na minha cara e cuspiu no chão. Um gesto que doeu mais que 1000 palavras. Minha mãe, coitada, nem sabia de nada. Perguntou o que tinha acontecido, mas eu disse que era briga de irmãos. Mentira atrás de mentira. Naquela noite o assovio não veio, nem na outra, nem nunca mais. Depois daquela briga feia, a rua toda parecia me olhar diferente. Eu saía para ir na padaria e sentia os olhares pesando nas minhas costas. O burburinho começou rápido. Cidade pequena é assim, uma fofoca voa mais rápido que vento. As vizinhas cochichavam quando eu passava. Até as crianças, que antes me cumprimentavam, passaram a me ignorar. E o Eduardo? Sumiu. Por dias, não vi nem sinal dele. As janelas da casa estavam sempre fechadas, o quintal vazio. Era como se ele tivesse evaporado. Eu tentava agir normalmente, mas por dentro estava um caco. Me perguntava o tempo todo: será que valeu a pena? E a resposta vinha como uma bofetada: claro que não. A coisa piorou quando o Diogo me mandou outra mensagem, dessa vez cheia de raiva. Espero que tenha valido a pena destruir uma família. Foi um soco no estômago. Eu já me sentia um lixo, e aquela mensagem só afundou ainda mais o pouco que restava da minha autoestima. Minha mãe começou a perceber meu jeito estranho e insistia: tá tudo bem, filha? Parece tão abatida. Eu inventava desculpas. Falava que era trabalho, que era cansaço, mas mentiras. Uns dias depois, encontrei o Eduardo na rua, por acaso. Ele estava diferente. Parecia mais magro, o rosto fechado. Quando nossos olhos se cruzaram, ele parou. Ficamos um tempo nos encarando. Um silêncio absurdo entre nós. Me desculpa, ele disse em voz baixa. Eu não consegui responder. Só balancei a cabeça e segui andando. Meu coração apertado, a garganta travada. Aquela foi a última vez que falei com ele. Pouco tempo depois, fiquei sabendo que o Eduardo tinha se mudado. Diziam que ele tinha ido para outra cidade, tentar a vida longe da família, longe da vergonha que eu e ele tínhamos causado. O Diogo também não ficou bem. Começou a sair com umas meninas da cidade, se envolver com más companhias. Vi ele algumas vezes.
sempre com cara de quem carregava o mundo nas costas. E eu fiquei para encarar os olhares, as piadinhas, o isolamento. Até minhas amigas se afastaram. Ninguém queria ser associada àquela garota. Meu mundo foi encolhendo. As tardes ficaram longas, as noites mais ainda. Eu me sentia presa numa casa que antes era meu refúgio e agora era minha prisão. Me arrepender? Me arrependi todos os dias. Doeu tanto que parecia que eu não ia aguentar. Teve noite que eu chorava até dormir, me perguntando como tinha deixado minha vida virar aquele caos. Eu não podia culpar só o Eduardo. Fui eu quem aceitou cada assovio, cada beijo roubado, cada toque no quintal escuro. Fui eu quem virou as costas para os sinais de que aquilo não ia acabar bem. O tempo passou, mas a ferida ficou. Mesmo hoje, anos depois, eu ainda sinto o peso dessa história. Não só porque perdi as pessoas, mas porque perdi a mim mesma no processo. Hoje faz quase 4 anos desde tudo isso. Demorei muito para voltar a respirar fundo sem sentir aquela culpa me sufocando. E para ser bem sincera, acho que tem coisas que a gente nunca supera de verdade, só aprende a conviver. Pouco tempo depois daquele caos, minha mãe adoeceu. E foi aí que eu caí na real de vez. Ela precisou de mim como nunca antes. E cuidar dela foi, de certa forma, minha redenção. Passei a maior parte dos meus dias entre hospitais, exames e consultas. E foi nesse período que percebi o quanto minha vida tinha se resumido a erros e arrependimentos. Deixei o passado para trás e comecei a olhar para frente. Bem devagarinho, quase com medo. Mudei de emprego, comecei a estudar à noite e, finalmente, tomei coragem para sair daquela casa. Mudei de bairro, de ambiente, de vida. Precisava de um recomeço longe de tudo aquilo. Sobre o Eduardo e o Diogo? Bom, o Eduardo, pelo que soube, nunca mais voltou para cá. Dizem que foi morar numa cidade grande, que se perdeu por um tempo. Bebida, noites sem fim. E só recentemente tentou recomeçar. Trabalha numa oficina mecânica, mora sozinho e, pelo que comentam, vive isolado, sem muitos amigos. Já o Diogo, ele teve a fase rebelde dele, cheia de erros e mágoas. Mas depois de alguns anos parece que sossegou. Hoje está casado com uma moça de fora, trabalha numa loja de materiais de construção e, pelo que vejo nas redes sociais, parece feliz. E eu? Bom, eu continuo tentando. Me envolvi em alguns relacionamentos desde então, mas nunca mais me entreguei de verdade como antes. É como se uma parte de mim tivesse congelado naquela época. A confiança em mim mesma ficou abalada. Demorei para entender que o que eu fiz não me definia para sempre, mas foi um processo doloroso. Me culpei muito, me diminui muito, mas também aprendi. Aprendi que o que começa errado dificilmente termina certo. Aprendi que o que é feito às escondidas traz consequências mais cedo ou mais tarde. E o mais importante, aprendi que nenhum prazer momentâneo vale a perda da própria paz. Se eu pudesse voltar atrás, voltaria 1000 vezes. Mas como a vida não tem botão de rewind, o que me resta é seguir, levando essa história como um lembrete eterno de quem eu não quero mais ser. Hoje eu evito até falar sobre isso. Pouca gente sabe. E é melhor assim. Às vezes, carregar um pouco de vergonha é o preço que a gente paga para nunca mais repetir os mesmos erros. Se alguém aí estiver passando por algo parecido, meu conselho é simples. Pare enquanto é tempo. O sabor do proibido pode ser doce no começo, mas no final é amargo. Muito amargo. Atualização. Voltei aqui meses depois de escrever esse desabafo porque, por incrível que pareça, ele mudou minha vida. Alguém leu e me mandou uma mensagem direta. Uma mulher que tinha passado por algo parecido. Conversamos muito, trocamos experiências e foi libertador. Hoje ela é uma das minhas melhores amigas. Uma amizade verdadeira, construída na sinceridade e no desejo de sermos melhores do que nossos erros. A vida não volta, mas ela oferece novos caminhos. Cabe a gente querer sair do buraco e ter coragem para caminhar. E sim, eu ainda evito quintais depois da meia-noite. Relatos de traição.